Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Produtor rural Maurício Delay. Situação em Água Boa hoje é complicada. Tem produtor que replantou pela segunda vez. Tem gente que não plantou soja ainda e o tempo não colabora. Isso, Inácio. Acho que a situação é difícil, né? A gente tem um cenário preocupante. Cada dia vem, a gente pode até falar que piorando, né, a situação das lavouras. Então, teve muito plantio com replante, com segunda vez replantando e o cenário talvez é das lavouras em situação decrescente no atual momento, né? Eu conversei com vários produtores, todos são unânimes em dizer, se não chover essa semana, nós teremos uma quebra de safra e vai ser grande. Com certeza, Inácio. Acho que já está se desenhando a quebra de safra, já se desenhou, né, a quebra de safra. Hoje a gente não consegue mensurar o tamanho dessa quebra, a gente sabe que vai ser grande na nossa região, mas a chuva, cada dia que passa, o cenário é pior. Tem produtor que plantou 2.000 hectares e teve que replantar toda a área e a soja não está boa. Tem cenários catastróficos aí de área que plantou e não tem nada de área boa, né? Não é uma situação média da região, né? Mas tem esse tipo de situação no município. Na reunião dessa noite aqui no Sindicato Rural, o pessoal tratou sobre isso aí. Nós precisamos fazer agora um levantamento, mas a expectativa é de que muitas áreas cheguem apenas a 40 sacas por hectare. Isso confere? Inácio, o cenário atual, pelo que a gente vem sentindo, pode chegar num número desse ou talvez até pior. Nós temos poucos relatos de áreas boas no interior do município de Água Boa. A gente fez um levantamento na reunião do dia 12, tinha um cenário de áreas boas na casa de 17% da área avaliada, mas hoje acredito que não tenha isso. A situação é pior do que do dia 1º/12. Maurício, hoje qual a informação sobre o clima? Vai chover ou não vai? É isso que todos esperam. Inácio, infelizmente o cenário atual, a notícia que saiu de ontem para hoje, né, que é a nova onda de calor, se desenhar essa nova onda de calor seguido de falta de chuva, acho que nós podemos ter um cenário ainda pior daqui uma semana. Olha, Tonico, a situação é muito complicada, porque nós temos aqui a questão da agricultura, mas também pecuária prejudicadas. O pasto não rebrota porque não chove. Inácio, além da agricultura, né, que está sofrendo com a falta de água e com o estresse hídrico, né, as pastagens até o momento não tiveram rebrotas, né? Poucas regiões que estão recebendo algumas mangas de chuva, né, que está tendo rebrota. E as águas também, né, os rios, córregos, estão todos com nível baixíssimos de água, né? A tua propriedade e na tua vizinhança, qual é a situação? Na minha propriedade as águas estão baixas, a questão de pasto, né, na pastagem. As pastagens com pouca rebrota e bastante insetos, lagartas, cigarrinhas, percevejos, né? E a área de lavoura está tendo algumas mangas de chuva bem localizadas. Por exemplo, hoje teve local, tem 3 pluviômetros na lavoura, um não deu nada, um deu 20 milímetros e o outro deu 3 milímetros. Então são mangas muito localizadas. Isso indica que talhões de lavouras podem ter uma perda enorme. Dentro da própria fazenda, tem talhões que podem produzir bem e tem talhões que podem produzir péssimo, né? Nesse momento, Tonico, muitas pessoas se perguntam, existe um prazo limite para que esse prejuízo aumente ou para que possa haver uma amenizada na situação toda? Seria quantos dias para chover? E a perspectiva, vem uma nova onda de calor sem chuva, é isso? Isso, as previsões mudaram, né? Nós tínhamos previsões aqui para a região com chuvas, né? O tempo armou, nublou, não choveu, deu algumas mangas. E esse fim de semana, esse início de semana aqui, seria o ponto crucial já para recuperar um pouco do prejuízo que vem vindo de trás. Com essa prorrogação das chuvas para a semana que vem, o cenário tende a piorar. Geraldo Delay, presidente do Sindicato Rural. Na noite desta terça-feira, importante reunião, que serviu para alertar os produtores. Primeiro, custo de produção tem que ser na ponta da caneta. Segundo, existem questões extraporteiras. Quando não chove, tem que ter muito preparo.
Então, Inácio, boa noite, ouvintes da Interativa. É principal, né? É primordial para todos nós termos esse conhecimento de quanto custa, porque agora, principalmente agora, né, que nós estamos passando por esse processo de climático aí, dessa intempérie assim, terrível, tenho certeza que principalmente agora temos que ter as contas na ponta do lápis, com certeza. Geraldo, eu conversei com vários produtores, com agrônomos, com técnicos. Se não chover nos próximos dias, a quebra de safra virá e vai ser grande. Sim, principalmente a nossa região aqui, aliás, o Mato Grosso de forma geral, né? Nós estamos muito preocupados, nós fizemos essa reunião já tentando, vamos dizer assim, mostrar para os produtores que nós temos problemas sim e que nós não temos muitas soluções para resolver agora. O que a gente tem que eles têm que se aparecer, mostrar que eles estão com um problema e procurarem as trades, procurarem a quem eles fizeram os seus contratos, os seus acordos, as suas parcerias, né? E mostrar que o momento é caótico. Geraldo, para isso acontecer é importante também que cada produtor informe o sindicato a sua questão lá na lavoura. Quanto houve de plantio, de replantio, de quebra de safra, enfim, esses detalhes técnicos. Exatamente, Inácio. Por exemplo, porque quando a gente sabe das coisas, é mais fácil para a gente discutir, para a gente ir acompanhar, para que a gente possa fazer as nossas solicitações, né? A gente não enxerga, potencialmente, não existe uma lei para que quando decrete um estado de emergência, a gente seja beneficiado por isso, né? Pelo contrário, nós temos muito mais problema. Então, a nossa preocupação é que o produtor se encolha e fique dentro de casa. E isso nós não queremos. Nós queremos que ele venha até, como eu disse, né, as suas empresas parceiras e converse com eles e explique a situação. Francisco Guerreiro Júnior, o Chico, FJR Consultoria. Olha, o assunto de hoje foi importante. Deu uma macro e uma micro da soja e do milho. Uma coisa é inegável, o preço não vai ser muito atrativo no ano que vem, nem na soja, nem no milho. O preço, na verdade, tem diversos caminhos que ele pode seguir. Ainda é muito cedo para a gente falar qual é o cenário que vai acontecer e como o mercado mundial vai se comportar com esse cenário, né? O preço da soja hoje, ele tem uma realidade pressionada por grandes safras que nós tivemos nos últimos anos, inclusive aqui no Brasil, né? E os locais que nós tivemos quebra de safra, por exemplo, na Argentina, esse ano vai recuperar. Então, nós temos uma realidade bastante difícil, a gente vem conversando com diversos clientes e produtores da região. A realidade aqui não é nada diferente que aconteceu com os argentinos no ano passado, né? Então a gente talvez tenha um equilíbrio de produção e isso, apesar de regionalmente trazer uma sensação de preços muito mais altos, ela pode ter como que eu vou dizer, um equilíbrio com a produção da Argentina. Então, sim, eu acredito que podemos ver os preços melhorando, mas não em uma magnitude que vimos em anos de maior dificuldade de oferta nos últimos 2, 3 anos. Na verdade, se houver uma quebra de safra, como parece que já se avizinha aí, talvez 20% ou 30% aqui no Médio Araguaia, não vai influenciar diretamente no preço do grão. Regionalmente, falando de soja, eu acho que nós vamos ter uma pressão, né? Os produtores, obviamente, vão ficar mais restrito nas vendas, isso sim provoca um certo aumento nos preços, até regionalmente, pela necessidade de embarque de tradings e logísticas pontuais. Isso sim melhora um pouco o preço, mas não da maneira como o produtor necessita pela realidade local dele. Então, o preço, considerando a quebra dele, deveria estar em 170, 180, mas a realidade nacional e até a realidade mundial é um pouco diferente. Então, existe uma melhora de preço, mas talvez essa melhora não atenda à expectativa e à necessidade do produtor. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.